Olá, como estão? Espero que tudo bem. Deixe eu fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Eu sou Edviges Ribeiro, professora de Educação Física. Nesse semestre estaremos juntos trabalhando as práticas corporais e lutas, heranças culturais, cuja unidade de aprofundamentos foca na cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, ou seja, a unidade curricular 1. Essa unidade curricular trata das tradições e heranças culturais. O nosso componente de estudo focará nas práticas corporais de lutas e heranças culturais. Como objetivo central deste itinerário, refletir sobre as heranças culturais e aprofundar os conhecimentos presentes em práticas corporais de lutas brasileiras e algumas de origens orientais. Para esta aula está baseada na habilidade do currículo paulista, que menciona os itens: selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. O objetivo desta aula é compreender o que aprenderemos no componente curricular 1 e reconhecer as lutas em que nos aprofundaremos. Um sobrevoo, uma base, porque ao longo do itinerário iremos nos aprofundar em cada luta em específico e seguindo uma metodologia de trabalho, a qual será explicada mais à frente. Trago para vocês algumas imagens. Vocês devem ter notado que são algumas práticas de lutas, práticas corporais de lutas. Observe. Passar um pouquinho. Vocês observam nesses balõezinhos alguns indícios do que nós iremos trabalhar, do que nós iremos estudar, pesquisar durante esse semestre relacionado às práticas corporais. Como ponto de partida, trago para vocês algumas intenções deste itinerário. Estudar, temos como ponto central, estudar e reconhecer, debater os valores das práticas corporais de lutas e o que podem oferecer para a nossa vida em sociedade, assim como expressar estima e respeito às modalidades esportivas de luta e artes marciais. E mais, conhecer algumas lutas e artes marciais mais comuns praticadas aqui no Brasil. Algumas originárias desse país e outras de origem oriental. Vocês têm 5 exemplos aí. 3 de lutas originárias do povo brasileiro e 2 de procedência orientais. Vocês conseguem identificar? Vamos lá? A primeira, esses dois ajoelhados aí. Essa é uma luta de origem brasileira, legitimamente brasileira. O uca-uca, praticado por tribos indígenas do nosso país, em específico as tribos do norte. A segunda, capoeira, também brasileiríssima. A terceira representa a luta marajoara. Quarta, essa sim, não pode confundir com a capoeira, apesar das vestimentas. É o karatê. Não é brasileira, mas está muito presente no contexto da nossa sociedade devido às influências dos imigrantes que aqui desembarcaram no século passado.
é o Karatê. E por último, não menos importante, não menos presente na nossa cultura, o Muay Thai, de procedência tailandesa, ou boxe tailandês, ou a luta das 8 armas. Enfim, e cada uma em seu tempo será o nosso objeto de estudo, de aprofundamento, onde iremos apreciar o lado artístico e cultural dessas manifestações, estudar os preconceitos e estereótipos, discutir isso, como isso se faz presente na nossa sociedade. Teremos a oportunidade de resgatar certas tradições, de ressignificar as lutas da nossa cultura, na cultura de vocês, a cultura juvenil. Para isso, nós temos um método de trabalho. Vocês notam aí 4 pilares. Nossos estudos serão norteados por esses 4 pilares: estudo, pesquisas e oficinas, criação maker e o produto final, que se dará a apresentação da nossa cultural, onde teremos a oportunidade de expor estudou, aquilo que a gente produziu, os significados, as ressignificações do nosso povo através do olhar de vocês, o público jovem. É necessário algumas considerações a respeito de cada um desses tópicos. Isso, essa primeira aula trata de um todo, para entender em que ponto nós estamos na parte dos estudos e pesquisas. A primeira coisa a saber é que as aulas e as atividades são norteadas por eixos estruturantes. Então, começaremos por entender essa metodologia de trabalho, em que se baseará os nossos estudos. Um dos pilares é a investigação científica, focado nas ferramentas de estudo e pesquisas, que serão bases para os nossos processos criativos, ou seja, a criação maker, fazer, pôr a mão na massa, elaborar e reestruturar esses conhecimentos adquiridos através das pesquisas e, por fim, elaborar um produto, materializando na nossa amostra cultural, assim sendo contemplado a mediação, a intervenção sociocultural, exercendo esse protagonismo juvenil. Teremos 5 atividades ao longo desse itinerário de práticas corporais de lutas, sem esquecer práticas corporais de lutas, heranças culturais, sempre a imersão das nossas práticas de todos os objetos de conhecimento na questão da cultura, na mediação entre o ser e a sociedade. Essa atividade que estamos iniciando hoje, atividade número 1, iniciamos com uma introdução, como dito antes, terá uma duração de 8 aulas e focará no processo de investigação científica aí. O primeiro tópico aí, o marcador azulzinho aí, cujo representado pela interrogação, pelos estudos, pela busca, pelo saber, pelo entender, pelo conhecimento dessas práticas culturais descritas pelas literatura. Assim, em todos os componentes que nós iremos ver, seguirão uma linha de pensamento, uma linha de estudo, onde será a mesma nos 5 componentes dessa unidade curricular 1.
duas grandes áreas do conhecimento, áreas de linguagem e de ciências humanas, e que dentro destas há várias outras tantas disciplinas, estaremos trabalhando algo que vai contemplar todas essas áreas de conhecimento de forma integrada. Então, estaremos trabalhando algo que vai contemplar todas essas áreas. Irão trabalhar em diferentes âmbitos, mas focado num ponto comum, o da vida social. É percebido que são 5 os componentes curriculares e cada um irá trabalhar na direção ou voltado para o âmbito social, para os eventos da nossa cultura. Considerando duas grandes áreas do conhecimento de linguagens e de ciências humanas, e que dentro dessas estão tantas outras disciplinas, então estaremos trabalhando algo que vai contemplar todas as áreas do conhecimento. O que acontecerá? Será uma integração muito maior. Será trabalhado por todas nesse semestre as tradições e heranças culturais. Ter percebido que são 5 os componentes. Os 5 componentes irão trabalhar os âmbitos da vida social, as possibilidades de transformações da realidade, as pluralidades, as heranças culturais, as diversidades regionais, as faces do multiculturalismo, as matrizes que constituem o povo brasileiro e as práticas sociais contemporâneas. Então, os itinerários formativos estão aqui para garantir que tenhamos um aprendizado muito mais completo. De que forma que isso se dará? Se dará através ou sobre a base do trabalho em equipe, desde o início até o fim do processo. Essa mediação pedagógica será um trabalho em conjunto entre vocês, alunos, enquanto grupo, e enquanto grupo, mas a minha mediação, a professora no caso. Não podemos esquecer que o trabalho em grupo demanda muita atenção, muito cuidado. Um cuidado pelo que se estuda, um cuidado pelo outro, pelos impactos da nossa participação. Pois a qualidade do trabalho está focado nessa concepção de equipe, de unidade, mas de conjunto. Então, bora lá? Temos que fazer algumas considerações básicas. Uma diferenciação entre brigas, lutas e artes marciais ou esportes de combate. Você sabe a diferença? Difícil, né? A primeiro momento, tudo parece ser luta. Muito bem. Então, nós estamos tratando de um componente ligado ao componente curricular de educação física, que, por sua vez, trabalha a cultura corporal do movimento. Dessa cultura corporal de movimento, de todo o rol de conteúdos que a educação física trabalha, estão presentes as práticas corporais de lutas. E a partir destas, surgem alguns termos, alguns marcadores. Trago aqui para vocês 4. Brigas, lutas, artes marciais e esportes de combate. Você saberia fazer essa diferenciação? A literatura nos traz uma infinidade de definição para lutas, diferentes enfoques. Segundo Rufino, há lutas pela sobrevivência, por amor, pela terra, a luta entre classes sociais. Mas a que realmente nos interessa é essa aqui, a luta como prática esportiva, as lutas corporais. E o que descende delas? A luta enquanto esporte, enquanto prática esportiva. As lutas corporais, não podemos esquecer disso. A imprevisibilidade, a oposição entre dois oponentes
necessita de foco baseado no ataque e defesa. Temos mais uma definição de luta segundo Rufino. Observemos: enfrentamento físico direto entre duas pessoas, meio de regras claramente estipuladas, tem importância histórico e social. E para muitos, por desconhecer as suas intenções e objetivos, é vista com muito preconceito. Acredito que incita a violência. Ter um esclarecimento maior da parte conceitual sobre as lutas para essas práticas como uma coisa ruim, associada à violência, associada a situações negativas. No entanto, luta como prática corporal, como prática esportiva, é muito bonita. Dentro das artes marciais, pode ser trabalhada a disciplina, o respeito, a ética, o caráter, a personalidade, o respeito pela figura do outro. Dessa forma, se consegue atingir coisas muito positivas, extrapolando para além das práticas corporais de lutas, auxiliando o indivíduo no convívio em sociedade. Cabe salientar que há toda uma fundamentação para vivenciarmos esse conteúdo na escola. Inclusive, é reconhecida como um esporte. Precisamos conhecer como funciona e que benefício pode nos proporcionar, tais como conhecimentos e hábitos culturais e sociais. Como mesmo ela emprega, tem uma importância histórica e social, há todo um contexto por detrás, há toda uma manifestação dos povos, uma manifestação da unidade humana, inclusive reconhecida como um esporte, que precisamos conhecer como funciona e os benefícios que pode nos proporcionar, conhecimento dos hábitos culturais e sociais, vivências corporais, possibilidade de conhecimento do próprio corpo, da autonomia motora, ou seja, melhoras no repertório motor em si, e tantos outros benefícios descritos na literatura que teremos ao longo desse itinerário a oportunidade de aprofundar. Quando se fala em lutas, cabe fazer mais essa colocação, se faz referência às lutas corporais. Não se pode fazer confusão com aquelas brincadeiras violentas. Agora partiremos para um outro ponto. A briga é uma prática corporal também entre duas pessoas. Se a gente for levar a constante que lutas é o embate entre dois oponentes, também podemos chegar nessa questão que a briga também há oposição entre dois oponentes. No entanto, lutas é baseada especificamente num código de regras. A briga não. A briga é exatamente o contrário. Na briga, por definição da literatura, é o ato ou o fato de dois ou mais adversários ou contendores baterem-se corpo a corpo. Desentendimento, querela, conflito de interesses, discussão agressiva, rompimento de relações sociais ou amorosas. Isso segundo o dicionário Oxford Linguagem. Quando se fala de lutas na educação física escolar, se faz referência às lutas corporais. Não pode ser confundida com esta manifestação, com a briga. Então, é diferente de luta. Luta é baseada num código de ética, em regra. Para a briga não é relevante a figura do adversário. Muito pelo contrário, a figura do adversário é detestada. Ela não é necessária. Ela tem que ser ela é algo que tem que ser eliminada por meio da disputa. Seguimos diferenciando lutas e brigas. Seguimos para mais um termo, as artes marciais. São as mesmas coisas que lutas? Sim, a arte marcial pode ser considerada luta. No entanto, nem toda luta é uma arte marcial.
Por quê? As artes marciais carregam em si uma filosofia, uma disciplina, figura de mestre. Quando falamos de artes marciais, lembramos da figura do mestre. Portanto, artes marciais, na sua etimologia, significa artes da guerra. Mas para artes marciais se diferencia das lutas no contexto da filosofia. Toda arte marcial pode ser uma luta, mas nem toda luta pode ser uma arte marcial. Uma luta pode ocorrer sem os direcionamentos filosóficos, apenas seguindo as regras. Definição de artes marciais segundo Rufino e Darido, assim como para Lourenço Silva e Teixeira 2010. As artes marciais em si. O nome arte marcial está relacionado com as questões holísticas, olha aí, filosóficas. Há nas artes marciais uma filosofia baseada em preceitos éticos, estéticos e morais, e quase sempre foram utilizadas como legítima defesa. Tem um ditado que diz: nas artes marciais, o ataque nunca vem primeiro. As artes marciais foram desenvolvidas para defesa. Apesar do nome ter ligações com a guerra, é uma arte de defesa. Dentro da sua filosofia holística, dentro dos seus preceitos estéticos e morais quanto éticos. Definimos todos três termos, chegamos em mais um: esportes de combate. É luta? É luta. Mas tem uma diferença em relação às artes marciais. Esportes de combate são lutas, no entanto, as artes marciais também podem ser contempladas dentro dos esportes de combate, mas com uma visão diferente, um foco diferente. As artes marciais em si, faladas anteriormente, focam muito nas questões filosóficas, o que a gente não observa nos esportes de combate. Observe a imagem. O que você nota diferente? Público, juiz. Os esportes de combate têm conotação esportiva, muito focado no rendimento, na obtenção de resultados, na elevação do status, nas questões econômicas, questões de logomarcas. Para tanto os esportes de combate, como o termo diz, são modalidades esportivas de combate. São lutas, mas com conotação esportiva. Toda conotação esportiva dentro de uma organização tem objetivos claros, que é lucrar, ganhar, vencer, ser o primeiro. O que não é tão relevante para as artes marciais. Isso está contendo a diferenciação. Modalidades esportivas de combate, como a configuração das práticas de luta, das artes marciais e dos sistemas de combate sistematizados, esta é a palavra, em manifestações culturais modernas, orientadas pelas instituições desportivas. Então, não é a luta como uma luta em si, por si só, não é a luta com a ótica das artes marciais, porque não visa o desenvolvimento do ser, da intelectualidade, da espiritualidade, mas ao status, o status de campeão, de vencedor. Isso para Correia e Francine, 2010. Então, as lutas, os esportes de combate, lutas esportivizadas. Observe melhor a imagem. Nela você terá uma exemplificação mais clara do que são os esportes de combate, indiferente das artes marciais e das práticas de lutas. Para refletir e compartilhar, quais lutas você conhece? Como conheceu essas lutas? Você conhece algum praticante de luta? Ou você acha importante a prática de algumas lutas? São perguntas pessoais, direcionadas para o seu contexto. Tem um tempinho.
reflitam sobre isso e tragam para compartilharmos na aula presencial. A aula teórica será de cunho investigativo e as aulas presenciais teremos a oportunidade de vivenciar e compartilhar esse conhecimento em grupo. Algumas lutas iremos nos aprofundar. Faremos apenas um sobrevoo agora nesse momento. Vocês estão observando toda a indumentária, a configuração desta luta. É o Uca, brasileira, indígena, dos povos desta terra. Há todo um ritual por trás e nas próximas aulas iremos nos aprofundar em cada uma delas. Quais heranças culturais carrega, traços culturais carrega, a sua simbologia, o que cultura, tradições. Próxima, outra originalmente brasileira, a capoeira. Observe a configuração, a vestimenta, as indumentárias, os instrumentos. Vale uma pesquisa aí prévia para a próxima aula. Essa é ocidental. O karatê é de origem japonesa, nascida lá em Okinawa. Quando a gente fala em artes marciais, geralmente a gente lembra do karatê, os códigos de éticas, pelos preceitos, pelos descritos de Goro Kano. Mais à frente, temos a oportunidade de cifrar todos eles dentro da nossa unidade curricular. Daremos uma atenção especial a esta luta também. Essa, de origem tailandesa, nascida com outro nome, aperfeiçoada na contemporaneidade dentro dos esportes de combate. É o Muay Thai, a luta das 8 armas, ou boxe tailandês, como popularmente conhecido. Nasceu chamado Kuk's Art, mas não deixa, apesar de parecer mais bruta, não deixa de ter as suas tradições, as suas significações para o povo e para a nossa cultura, já que estão todas presentes dentro da nossa cultura e essa ligação que iremos estudar mais à frente. Deixo para vocês aqui algumas orientações para a próxima aula. Leia previamente os textos recomendados nesta unidade. Irão nos ajudar a discutir, a debater os assuntos pertinentes à próxima aula. O texto é de Furtado, faz referência às lutas do ensino médio. Tem como título as lutas no ensino médio, conhecimento e ensino. Uma outra para desvendar os caminhos, as manifestações da luta na cultura juvenil, já que teremos ênfase no protagonismo juvenil, no protagonismo de vocês durante esse itinerário. Vale a pena a leitura desse texto para discutirmos os tópicos na próxima aula. É um artigo de Luiz Felipe Machado Pinto, do Karate Kid a Cobra Kai. Uma análise da construção de sentidos nas artes marciais pela mídia. Nele também vocês poderão observar as influências da cultura dos produtores de artes marciais na cultura juvenil e nos diferentes meios que ela está presente, desde os filmes até as lutas em si. Essas foram as nossas referências utilizadas para a construção desta aula. Vale a pesquisa, vale um aprofundamento para vocês, empenho e para melhores esclarecimentos, fique com um trechinho do vídeo do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Estudo. Tchau, tchau e até a próxima. Dando continuidade, a gente tem a unidade 1. Então, unidade curricular 1, que é o que nós vamos trabalhar nos 6 primeiros meses, é tradições e heranças culturais. Então, esse é o tema dentro do aprofundamento que será trabalhado pelos 5 professores. Quem são esses 5 professores? Primeiro, aqui ó, peraí, pronto.
Gente, olha, a gente tá ao vivo, tentando se conectar com vocês, mas deu certo. Pronto. Agora deu certo, agora funcionou. Vamos agora lá, então. deu. Então, o componente número 1, vai ter algum momento que a gente vai falar assim, ó, o componente número 1, o componente número 2, o componente número 3, que é o componente número 1? Tradições culturais. Tradições culturais. E o número 2? Práticas corporais de lutas, heranças culturais. Nossa. Nós aqui, ó. Nesse momento aqui onde vocês estão. E o número 3? Número 3, ressignificando a formação do povo brasileiro. Bacana. E o número 4 é? Diálogos com a literatura, a cultura em contexto. A cultura em contexto. Se você estiver ao vivo conosco, daqui a pouquinho você verá essa aula maravilhosa conosco. Se você estiver depois vendo essa aula no repositório, olha, apenas aplauda, que vai ser uma aula sensacional. Número 5? Isso aí, número 5. A cultura e seus sentidos. Então, isso aí que norteiam o componente, de forma geral, esses 5 componentes, cada um com as suas especificidades. Combinado? Então, para começar aí, ó, tradições e heranças culturais, eu quero trazer para vocês de que maneira esses 5 componentes irão conversar com vocês de forma integrada na unidade curricular 1. Então, os 5 componentes irão trabalhar o seguinte: os âmbitos da vida social. Trabalharão também as possibilidades de transformações de realidade, as pluralidades e heranças culturais, as diversidades regionais, as faces do multiculturalismo, as matrizes que constituem o povo brasileiro. Eu acho que tem mais um. Tem, aí o último. As práticas sociais contemporâneas. Professora Juliana, isso é bem bacana, porque eu, analisando esse texto, os âmbitos da vida social, as possibilidades de transformações de realidades, as faces do multiculturalismo, eu vendo tudo isso, que estarão presentes na sua aula de lutas, tal, na minha aula, que envolve outro componente, que é mais ligado à língua portuguesa, mas que não é apenas língua portuguesa, né, tem outro aprofundamento, eu percebo que tudo isso estará lá presente. E é bacana que a gente vai conversar tanto lá quanto aqui sobre os mesmos conteúdos e os demais componentes também. Lembrando que os itinerários formativos, eles estão ali para garantir que a gente tenha na estrutura o mesmo conhecimento, tanto nesse itinerário quanto em outros itinerários. Ou seja, você estará tendo um aprendizado completo. Mas, vou falar, olha, vou puxar a orelhinha, desde que você se dedique, tá certo? É preciso dedicação. Exato, tem que achar esse ponto de integração, esse elo que nós professores aqui vamos todo momento falar para vocês. Então, chegamos no nosso componente. Práticas corporais das lutas, né? Heranças culturais. A gente tem alguns tópicos aí que a gente pode levantar que que vai nortear esses 6 meses. Nós iremos refletir sobre heranças culturais e aprofundar conhecimentos presentes em práticas corporais de lutas brasileiras, analisando aspectos históricos, resgatando e ressignificando as tradições, a evolução e representatividade na sociedade atual. Isso aí quer dizer bastante coisa, Olha, né? essa representatividade. Sabe o que é bacana? Eu vou fazer a pergunta. Quando a gente fala de luta, professora Juliana, quando a gente fala de luta, assim, eu nunca pensei em luta como um aspecto cultural, como um aspecto que envolvesse algo além de, sei lá, brincadeira, jogo. O que tem a ver lutas com heranças culturais? O que tem a ver? Isso é bacana porque a gente pensa em luta, a gente já vê algo cinematográfico, vamos pensar assim, algo visual, a luta propriamente dita. Eu já penso em cinema, karatê, boxe, né, essas coisas, golpe. O movimento do corpo. Isso, mas então... por detrás disso há questões filosóficas, culturais, né? Então, como inicia-se a capoeira? Qual é a saudação inicial da capoeira? Qual é a saudação inicial do karatê? É verdade, tem algo em comum, né? Na capoeira se inicia de um jeito, na capoeira de um jeito, no boxe de outro, aí você pega no Kung Fu de outro jeito. Então, nas lutas, acho que nas indígenas, né? Tem alguma forma de cumprimentar diferente nas lutas indígenas? Sim, nós vamos aprender tudo isso aqui. Não vou dar spoiler, mas a gente
vai eu tô querendo, conseguir. olha, eu tô curioso, não vai dar spoiler. Eu quero spoiler, eu exijo agora, nesse momento. Não quero amanhã, quero agora. Mas tudo bem, espera, tá bom, tudo bem. Os ansiosos de plantão, eu sou ansioso. Pra atiçar mais ainda, nós hoje só estamos falando assim, ó, de forma geral. Um panorama, um panorâmico, né? Um sobrevoo sobre o sobrevoo, gostei. Sobre o nosso aprofundamento. Bacana. Mas nós vamos adentrar em cada uma das lutas que trabalharemos aqui e vamos falar de tudo um pouco. Porém, nós aqui, certo, com a contribuição e o protagonismo do estudante lá do outro lado. Certo, a parte mais legal, né? Ah, é bacana, né? Vamos para a próxima aqui, ó. Experimentar gestos e movimentos corporais e apreciar os lados artístico e cultural presentes em práticas corporais de lutas, além de refletir e dialogar sobre os preconceitos e estereótipos presentes no universo destas. Um spoiler bacana, a gente vai discutir sobre mulheres na luta. Mulheres na luta? Vamos falar. É verdade, né? Outra coisa, né? Olha, desculpa, eu sou a pessoa menos indicada para estar numa aula como essa, que envolve lutas e tal, ou antes. Exato. Por não conhecer muito, eu sou a mais indicada, porque se eu já sei bastante, né? Para que eu vou estar aqui aprendendo lá da professora? Eu estou aqui para poder aprender. Então, na minha cabeça, estereotipada, de quem não conhece muito, né? Eu penso em luta, eu já imagino homens lutando, eu já imagino violência, já imagino agressão. E aí, vai ter isso também? E aí que vem a parte bacana. Isso eles já sabem. Quem briga, quem luta não briga. Então, se eu pratico alguma luta, eu não brigo, porque são coisas diferentes. Luta aqui, briga aqui, diferente. Totalmente. E aí, tem essa questão de que tem algumas lutas que não importa a idade, não importa o sexo. Aliás, a maioria delas, as que nós iremos trabalhar aqui, em algumas situações, existe até um confronto entre sexos opostos. Então, eu estou lutando com você de igual para igual. Ah, bacana. Não né? só do mesmo sexo. E isso é muito bacana, porque traz algo real. Spoiler. Não, calma, chega. Vou perguntar, toda luta tem sempre um vitorioso? Ou não precisa ter vitorioso na luta? Estamos lutando, tem que alguém ganhar, ou não precisa? Então, depende, você sabe, você lembra dos filmes lá, que tem o Karate Kid, né? Sim. Que tem só aqueles katas, que só aquelas... Ali você não tem. Verdade. Ali você não tem um ganhador. E é uma luta, né? Você não tem um vencedor. O Karate Kid. O Kung Fu é outro, que você vai lá e fica, o Kung Fu. O Tai Chi Chuan. Eu entrei aqui, estou ficando 1 tonelada mais inteligente. Você em casa, com certeza. Então, desculpa, estou atrapalhando a aula, por favor, professora. Atrapalhando coisa nenhuma. É muito bacana a gente fazer essa integração, essa interação, porque realmente nós vamos abordar essa parte, essa contextualização teórica. E nesse tópico, nesse segundo tópico que fala experimentar gestos e movimentos corporais, aí é onde vai entrar o professor dentro da sua escola, porque agora a gente aqui, ó, como que a gente vai experimentar gestos? Como que nós iremos dentro de uma sala de aula. Então tem espaço na escola que é propício para a prática esportiva e que esse espaço não é ali onde vai ter essa questão do centro de mídias. Perfeito. Vamos descobrir quais são as 4 lutas? Quais são as 4 lutas que trabalharemos ao longo desta... Trabalharemos não, eu aprenderei, né, ao longo desta unidade. Trabalharemos... Desse componente, na verdade, né? Não, é engraçado que assim, a gente falou de Tai Chi Chuan, fica aquela pulguinha, eita, será que vai ter? Vamos ver agora, vamos desvendar. Quais lutas? A primeira luta aí, ó, essa imagem é belíssima. Ah, essa eu sei o que é. Tem um berimbau. Essa eu sei, posso falar? Pode. Capoeira, essa é capoeira. Acertou, Fechou. Muito bem. Fechou. Vamos para a segunda imagem. Essa aí Essa é mais difícil. Não parece jiu-jitsu? É verdade, para jiu-jitsu. É porque são indígenas, né? São indígenas, é uma luta tradicional. Judô, me lembra judô também, né? Judô, jiu-jitsu mesmo. Então, essa luta é muito bacana. É uca-uca. Vou te dar um spoiler. Aí ganha quem coloca o carinha ali em pé. Certo, tem que levantar a pessoa? Tem que deixar ela de pé. Olha que da hora, que legal. Olha, da hora, tô todo envolvido. Da hora. Aluno, né? Não, parece que a gente tá conversando ali fora, igual a gente tava agora há pouco, não parece? Verdade, bacana. Nós temos mais um aqui, que aí, é o Muay Thai. Essa eu não saberia não, eu ia falar. Olha, são 2 moças. Ah, é verdade. Aqui, ó, aqui dá pra ver melhor, ó. 2 moças. 2 moças, que legal, bacana. E é muito bonito de ver a flexibilidade que trabalha no Muay Thai. Temos mais um aqui, ó. Karatê?
Opa! Acertei! Karatê! Karatê! Karatê com K ou karatê com C? Olha, eu sou professor de língua portuguesa, eu escreveria com K. Então, o com C é a forma brasileira de escrever. Então, a gente vê muito aí com K, eles estudaram, eles aprenderam isso na formação básica deles, com certeza. porque a gente discute. Com certeza no dicionário deve estar com a letra C, né? Porque eu escreveria com K por questão de, acho que tanto a influência de Hollywood, cinema, né? É que a gente vê muito, né? É normal a gente, Karate Kid, todas essas coisas não se remetem ao K, mas a palavra no Brasil, abrasileirada, é karatê com C, com igual C. futebol, que se fosse futebol, que a portuguesou, virou futebol, igual voleibol, handebol, né? você sabe, ó, a gente tem 1 minuto, eu vou falar uma brincadeira legal. A primeira pergunta que eu fazia quando eu ia começar a dar aula, na primeira série do ensino médio, o primeiro conteúdo era basquete. Certo. E a primeira pergunta era, qual a diferença entre basquete e basquetebol? Você sabe qual a diferença? Basquete é o nome de uma cesta, basket em inglês, cesta. Tá, mas o nome? É o nome, né? Não tem diferença nenhuma. Né? Só é abreviar. Tá. Vou jogar um fute. Eu gosto de basquete, pra mim não tem diferença nenhuma, né? Não. Beleza. Professora Juliana, tem mais coisa? Porque a gente tá indo pro final da Não, aula. acabou agora. Acabou nada. Como assim acabou? Agora a gente vai para uma interação. A parte mais divertida. E nessa interação eu trouxe algumas coisas para vocês ficarem atentos. Mantenha o foco. Então, não viaja na maionese. Depois, fale devagar. Opa, Vocês vão essa é pra mim, hein? Pra mim também. Vocês vão aparecer ao vivo na TV. Então, por favor, falem devagarinho. E baseie-se nas perguntas a seguir. Quais serão as perguntas que nós vamos trabalhar na interação? Quais lutas você conhece? Como conheceu essas lutas? Você pratica ou conhece algum praticante de luta? Você acha importante a prática de alguma luta? Então são várias perguntas aí que vocês vão entrar ao vivo, conversar conosco e mantendo o foco, né? É verdade. Então, olha só, nesse momento a gente vai continuar aqui com a nossa conversa, mas o foco agora é com você. Se você quiser conversar conosco, tanto pelo chat, bombando aqui, quanto ao vivo, em voz, som, você pode conversar conosco. Então, agora nesse momento, faz aqui, roda a vinheta! Nossa, a gente tá muito chique, roda a vinheta, já voltei! Voltamos.